Nambaka é a prisão de segurança máxima mais mortal, numa ilha remota de onde ninguém jamais conseguiu escapar com vida. Mas um dos prisioneiros da cela 13, com suas habilidades secretas de rank SS, decide escapar desse inferno com seus amigos, vivos. Um supervisor ordena que todas as rotas de fuga sejam fechadas, mas os detentos conseguem passar por uma porta de metal. Um detento de boné azul usa um cartão para revelar armadilhas a laser invisíveis e guia os outros com movimentos cômicos, até que outro detento de camisa listrada preta desativa as armadilhas facilmente, quebrando a senha. Após acionar mais armadilhas, eles escalam por um duto cheio de gás indutor de sono, escapam de uma bola gigante e mal evitam a eletrocução. Mas eventualmente, eles retornam em segurança pelo mesmo túnel. A diretora e o supervisor estão furiosos e enviam um homem chamado Yamato para detê-los. Yamato persegue os detentos, mas ele tem o senso de direção da minha namorada e se perde imediatamente pedindo informações. Enquanto isso, os detentos continuam sua fuga sem interrupções e logo encontram um grupo de homens armados. Um detento, Nico, pula para salvar seu amigo e leva um tiro, apenas para perceber que é só um tranquilizante que não o afeta. Enquanto os homens armados ficam momentaneamente atordoados pelo tiro falho, Nico e seu amigo aproveitam a distração e fogem, escapando com sucesso. Logo, eles dão de cara com uma matilha de cães mortais, mas Nico assiste o Encantador de Cães no Nat Geo, então ele os doma facilmente. Em seguida, eles finalmente chegam a uma enorme porta de ferro que os separa da liberdade, mas seus corações afundam quando encontram um supervisor esperando por eles lá fora. Eles atacam imediatamente o supervisor com toda a força, mas o supervisor é muito mais forte e os espanca antes de jogá-los de volta à prisão para apodrecerem mais uma vez. Surpreendentemente, os detentos não estão muito chateados por estarem de volta à cela. Comparado às outras prisões, essa tem boa comida, banheiras enormes, equipamentos de ginástica e praticamente todas as instalações de que precisam. Algum tempo depois, Jugo, detento 15, tenta escapar novamente, mas é rapidamente pego e enviado de volta à sua cela. Lá dentro, ele conta aos outros sobre uma gata misteriosa que viu no caminho. Então esses degenerados correm imediatamente para a sala de visitas só para encontrá-la com o supervisor. Eles se perguntam como um insulto como o supervisor pode conseguir uma gata dessas, mas acontece que essa gata vai acabar virando um papai, já que ele é na verdade um cara e o irmão mais novo do supervisor. De repente, o supervisor é chamado por seus superiores, então ele sai enquanto Hugo tenta levantar seu irmão mais novo, que pergunta por que diabos ele está usando o equipamento BDSM. Jugo de repente sente a raiva borbulhar dentro dele enquanto seu humor escurece, e ele afirma que essas algemas foram colocadas nele por um homem com uma feia cicatriz vermelha no pescoço, e a única razão pela qual ele veio aqui foi para encontrar esse homem feio e se vingar. No dia seguinte, na prisão Nambaka, o supervisor verifica a cela 13 e encontra Jugo desaparecido. Naturalmente, ele assume outra tentativa de fuga, mas não, Jugo está apenas tirando uma soneca na sala de plantão noturno. Furioso, o supervisor exige uma explicação e Jugo casualmente diz que saiu escondido porque seus colegas de cela roncam. Como se não bastasse, Yamato, o idiota, estava ocupado treinando em vez de fazer a guarda. Enquanto os detentos se gabam de como a comida é muito melhor comparada a outras prisões, o chefe, um grandalhão sensível apesar do tamanho, ouve os elogios e, em sua empolgação, serve mais na mesa deles como agradecimento. Após se deliciarem com o presente açucarado do chefe, os detentos encontram um cubo mágico. Jugo o resolve rapidamente em segundos, impressionando a todos. Não querendo ficar para trás, outro detento, desesperado para superá-lo, entrega a Jugo um quebra-cabeça muito mais difícil. Ele resolve isso com a mesma facilidade, deixando o desafiante furioso e questionando suas escolhas de vida. Um supervisor, farto de suas travessuras, os coloca para construir móveis. Jugo reclama que a tarefa é chata, mas o supervisor diz para ele ser mais como Nico, que, ao que parece, construiu um robô de madeira em vez de móveis. Isso enfurece o supervisor, que imediatamente explode e espanca Nico até ele perder os sentidos. Como se não bastasse, outro detento esculpiu uma gata para cobiçar. Agora era a vez de Jugo, ele mostra orgulhosamente os móveis que fez. Impressionado por 2 segundos inteiros, a alegria do supervisor evapora quando Jugo aperta um botão, revelando uma gaveta que se abre sozinha, desmonta e o atinge em cheio no rosto. O supervisor, oficialmente farto da vida, vai até seu assistente para discutir o quão ferrados eles estarão se a diretora-chefe descobrir as travessuras da cela 13. Jung-Hyo aparece, notando alegremente que seria bem embaraçoso. Furioso, o supervisor o algema e diz ao seu assistente para verificar se mais alguém escapou da cela. Mais tarde, numa viagem de trem para a sede, um supervisor se encontra com a diretora. Ele passa por um grupo de fugitivos de circo, ou assim parecem, ignorando completamente seus avisos de que a diretora está ocupada. Marchando para o escritório dela, ele entrega alguns arquivos sem saber que ela está secretamente cobiçando-o. Eles acidentalmente tocam as mãos e ela mal consegue segurar a calcinha. Seu guarda desorientado ataca o supervisor, pensando que ele incomodou a dama, mas o supervisor o joga de lado sem esforço e vai direto ao assunto. Depois dessa bobagem, a diretora e o supervisor discutem sobre os detentos, começando com Nico, detento 25. Acontece que Nico foi preso por abuso de drogas, e sua grande razão para escapar da última prisão. Ele odeia agulhas.
Eles estavam dando injeções para suas alergias alimentares. Em Nambaka, eles lhe dão remédios orais, então ele fica quieto, problema resolvido. Próximo, detento 69. Ele foi preso por tumultos de gangues, mas escapou de sua antiga prisão porque a comida era horrível. Ele tem sido um detento exemplar em Nambaka, no entanto, porque a comida aqui é a melhor. Depois há o detento 11, que foi preso por administrar um cassino clandestino. Ele escapou de sua última prisão porque tinha um encontro quente com uma garota qualquer. Finalmente, Jugo, detento 15, o rei das fugas, preso por furto. Ele escapou de sua primeira prisão no mesmo dia em que chegou lá. Quando a diretora pergunta por que ele continua escapando, o supervisor responde sem emoção. Ele chama de Hobby. No dia seguinte, Hajime é parado por seu assistente choramingando, que reclama dos detentos da cela 13 o intimidando. Hajime diz para ele ser homem e parar de chorar, mas o assistente continua a falar sobre sua horrível experiência com os detentos. Hajime o repreende, dizendo para não ter medo deles e revidar se necessário. Mas o pobre coitado não consegue parar de chorar e compartilha como eles constantemente zombam dele, fazendo-o querer largar o emprego. Hajime aconselha que desistir não é a solução e você deveria ter orgulho de ser um guarda prisional. Ele diz que se o assistente conseguir manter um emprego aqui, ele pode fazer qualquer coisa. Hajime então sugere usar as fraquezas dos detentos contra eles. Ele começa com o detento 11, Uno, cuja principal fraqueza são mulheres bonitas. Dar a ele uma revista cheia de mulheres atraentes deve mantê-lo ocupado por um tempo. Quanto ao detento 69, Rock, que é obcecado por comida e luta, tudo o que precisam fazer é dar a ele um menu emocionante para mantê-lo entretido. Para o detento 25, Nico, o mais fácil de lidar, eles só precisam dar um anime para ele assistir. Finalmente, o detento 15, Jugo, é o mais difícil porque escapar da prisão é seu único hobby. Para manter Jugo sob controle, eles precisam gerenciar o resto dos detentos com cuidado. Após dar uma longa lição sobre como controlar os detentos, Hajime retorna ao seu trabalho. Ele se encontra com a diretora, que o informa sobre um novo detento e pede para ele colocar o detento na cela 13. Eles discutem a influência que este novo prisioneiro pode ter sobre os outros, até mesmo o histórico de Tsukumo de ser capturado e escapar. Enquanto Hajime sai do escritório da diretora, ele encontra seu assistente, que compartilha animadamente como conseguiu manter os detentos ocupados seguindo o conselho de Hajime. Hajime então lhe fala sobre a nova transferência, e logo os detentos da cela 13 ficam sabendo da nova chegada e se perguntam quem será seu novo colega de cela. Nesse momento, Tsukumo chega em estilo ninja, deixando os detentos maravilhados. Todos, exceto Jugo, ficam animados com seus truques ninja e o recebem. No entanto, Jugo afirma que é tudo uma farsa. Em resposta, Tsukumo compartilha suas táticas de escapismo, mas Jugo ainda se recusa a acreditar nele. Tsukumo então desafia Jugo para um concurso de fuga para provar suas habilidades e derrotá-lo. Irritado, Jugo o joga no chão antes de concordar com o concurso. Mais tarde, quando o assistente verifica os detentos, eles o ignoram friamente, levando-os a correr de volta para Hajime e reclamar novamente. Enquanto isso, Jugo e Tsukumo iniciam seu concurso, com Tsukumo seguindo Jugo, chamando-a de técnica de sombra ninja. O resto dos detentos se reúne para assistir e torcer por eles. Jugo começa arrombando as fechaduras do portão e jogando um cartão para desativar as armadilhas a laser, enquanto Tsukumo simplesmente o segue como um cachorrinho sem noção. Logo, eles dão de cara com Hajime. Tsukumo tenta demonstrar suas grandes técnicas ninja, mas elas não são páreo para Hajime, que simplesmente o soca e o joga de lado como uma barata. Sem se intimidar, Tsukumo tenta técnicas ainda mais inúteis, jogando folhas e lâminas ninja, mas sua própria falta de jeito. Ele consegue se prender com seus próprios movimentos ninja estúpidos. Mais tarde, Hajime e o assistente revisam as imagens da CCTV e descobrem que Tsukumo de alguma forma conseguiu encontrar todas as câmeras escondidas e posar para cada uma delas conscientemente. Hajime decide que eles deveriam mover esse cara chato para a cela 11 e se livrar dele. No dia seguinte, Yamato abre a cela 13 e anuncia aos detentos que amanhã é véspera de Ano Novo, e haverá decorações e limpeza a fazer, pelas quais, é claro, os detentos são responsáveis. Enquanto isso, Hajime vai ao escritório da diretora para limpar, e a diretora não consegue resistir a admirá-lo com desejo de seu assento. Mais tarde, ela discute com os supervisores o próximo torneio de Ano Novo na prisão Namba, onde eles desafiam Hajime, alegando que sua vitória no ano passado foi um golpe de sorte. Na prisão, os detentos da cela 13 relembram os eventos do ano anterior, celebrando as memórias que fizeram até agora e decidem escapar da prisão para marcar o início do Ano Novo. No dia seguinte, todos se reúnem para ouvir os anúncios do torneio de Ano Novo. Um dos supervisores lê os nomes dos participantes e explica as regras. Os detentos e oficiais de cada prédio são formados em equipes, e cada membro da equipe vencedora é generosamente recompensado. Guardas recebem bônus salariais, enquanto cada detento da equipe vencedora pode selecionar um item de sua escolha. Assim que ouvem isso, os detentos da cela 13 ficam animados e correm para Hajime, implorando para que ele os leve como seus companheiros de equipe. No entanto, o assistente os informa que essa decisão cabe à diretora. Felizmente para eles, a diretora Momoko abusa de seu poder e inscreve os detentos da cela 13 no torneio. Um dos guardas, junto com sua equipe, se aproxima de Hajime e o zomba por ficar preso com os detentos da cela 13. O resto dos guardas chega, e todos se envolvem numa competição inútil sobre quem é melhor. Essa bobagem continua por um tempo, proporcionando entretenimento gratuito para os detentos.
Logo, o primeiro evento é anunciado e o comentarista revela que é um concurso de caligrafia. Os detentos ficam horrorizados ao ouvir isso e se voltam para Jugo, esperando que ele possa ajudá-los a passar da rodada. Jugo graciosamente tira seu pincel e começa, mas eles logo percebem o quão patético ele é nisso. Eles percebem com vergonha que Jugo só é bom em escapar da prisão, nada mais. Felizmente, os guardas Yamato e Hajime impressionam a todos com suas habilidades de caligrafia perfeitas. Os detentos olham maravilhados enquanto o supervisor os informa que ambos os guardas são calígrafos licenciados. Graças a Hajime, a equipe avança para a próxima rodada, garantindo a primeira vitória para a Cela 13. De cima, a diretora observa e fica toda apaixonada, desejando que Hajime escrevesse o nome dela. O anúncio para o segundo evento é feito, um concurso de multipounting e Daruma Drop, seja lá o que isso signifique. Aparentemente, a equipe tem que completar o mote sem deixar seu Daruma cair no chão, um concurso de força e resistência. Yamato traz um martelo enorme e o entrega a Jugo, que imediatamente o derruba, incapaz de segurar seu peso. Mas Rock consegue levantá-lo e vai com Yamato para participar. Yamato diz a ele para guardar o Daruma deles enquanto ele cuida da batida. Rock enfrenta Liang, um ex-colega de cela do prédio 5, que busca vingança. Liang aparece do nada e furiosamente derruba um de seus blocos, deixando Rock chocado. Eles trocam insultos e começam a lutar. Liang quebra seu martelo e confronta Rock, enquanto Yamato enfrenta um oponente feio, mas poderoso. O oponente avança sobre Yamato com toda a sua força, enquanto Liang ataca Rock furiosamente, explicando como foi derrotado por Rock há muito tempo, e desde então fez disso sua missão de vida, treinar duro e derrotá-lo. Mas Rock está ocupado sonhando acordado com um forno de pedra que pedirá como prêmio se vencer o torneio, confundindo a todos. Eles não conseguem entender por que ele pediria um item tão inútil quando poderia ter praticamente qualquer coisa. Após alguma luta, Rock nocauteia Liang com um único soco e o joga para fora do torneio sozinho. Inspirado por isso, Yamato adota uma abordagem mais agressiva e também vence sua luta com um único soco, lançando seu oponente para o céu. Assim, a Cela 13 vence esta rodada e avança para a próxima. O próximo evento é um jogo de cartas chamado Hyakunin Isshu, onde Uno e o supervisor Seitaro são selecionados para representar a Cela 13. Enquanto a partida começa, Seitaro se pergunta se Uno vai se virar sozinho, ou se ele deveria explicar as regras para ele mais uma vez. A partida começa, e Seitaro enfrenta seu oponente, que claramente o subestima. Quando Seitaro vence a partida instantaneamente, seu oponente o encara em choque. É a vez de Uno, e ele parece lutar contra um oponente bonitinho. Ele luta por um tempo, incapaz de acompanhar ele e seu companheiro de equipe. Eles zombam dele por ser lento, mas de repente Uno tem uma ideia. Quando o líder da outra equipe zomba de Uno por ainda não ter sucesso e planejar trapacear, Jugo diz ao cara que Uno é um gênio e não precisa trapacear para vencer. Assim que ele diz isso, Uno rapidamente muda suas táticas e derrota seu oponente lendo sua linguagem corporal. O amigo do oponente entra e enfrenta Uno, mas Uno mais uma vez surpreende a todos vencendo, usando a mesma técnica de leitura de linguagem corporal. Os oponentes ficam realmente irritados, e um de seus cabelos começa a se transformar em flechas. Seu amigo tenta acalmá-lo, mas Uno os derrota novamente, qualificando sua equipe para a próxima rodada. Enquanto isso, Nico encontra alguém que parece estar flutuando enquanto ele está pegando seu remédio. Em pânico, ele corre de volta para os outros, deixando seu remédio para trás, e conta a Hajime sobre o incidente, mas Hajime não acredita nele. O terceiro evento é anunciado, uma batalha de peões, semelhante a Beyblade, mas com peões superdimensionados. As equipes devem fazer seus peões girarem no centro do palco e encontrar uma maneira de derrubar o peão do oponente. O comentarista anuncia as equipes restantes e quem elas enfrentarão, fazendo comentários sarcásticos e insultando a todos. Os competidores estão enfurecidos e prontos para enfrentar seus oponentes. Nesse momento, o comentarista anuncia uma nova dupla, e Nico rapidamente reconhece um deles como o cara flutuante. Ele puxa a camisa de Hajime, pedindo para ele olhar. Animado, Nico pula de seu assento e acidentalmente empurra Hajime para o chão enquanto pede a todos para observarem o cara flutuante de perto. Hajime fica bravo, levanta-se rapidamente e soca Nico na cabeça por seu comportamento imprudente. Como resultado, Hajime e Nico são forçados a entrar na partida contra seus oponentes. A partida começa, e os oponentes vão direto para Hajime, sabendo que ele é o mais forte dos dois. Nico fica bravo e os atinge com uma bola de ferro, repreendendo-os por atacarem 2 contra 1, e continua a dar uma bronca na dupla. Ele fica animado novamente quando um dos oponentes, que usa óculos, sobe na parede do torneio e decide tirar uma soneca. Nico enfrenta o cara flutuante e implora para ele ensiná-lo a flutuar. Nico não desiste e continua a importuná-lo, chamando-o de mestre. Eventualmente, o cara flutuante se cansa e oferece-se para ser mentor de Nico se ele vencer. Nico fica animado, pula e está pronto para provar seu valor. Enquanto isso, Hajime batalha contra o cara macaco e a luta continua por algum tempo. Tudo isso a diretora está observando de perto, desejando ser ela a lutar com Hajime, ficando toda apaixonada novamente. Hajime joga seu oponente no chão e avança, mas o cara flutuante o ataca por trás num movimento estilo Goku. Nico fica impressionado com seu futuro mentor e fica ali, pasmo. Mesmo depois que Hajime joga o oponente de lado, Nico continua elogiando o quão ótimo o cara é, irritando seus companheiros de equipe.
Nico implora ao cara flutuante para ensiná-lo o movimento e se exibe copiando a técnica que Liang usou antes contra Rock. O cara flutuante fica impressionado que Nico conseguiu copiar e aperfeiçoar uma técnica apenas observando-a por alguns momentos. Jugo e o resto discutem a habilidade insana de Nico de mimetizar perfeitamente algo se ele achar legal. Nico e o cara flutuante se atacam mutuamente, mas Nico finalmente o derruba mais uma vez, pedindo para se tornar seu discípulo. O amigo do cara flutuante, que está relaxando lá em cima, diz a Nico que, na verdade, é o cara flutuante quem deveria se tornar discípulo de Nico, já que a única razão pela qual ele entrou no torneio foi para encontrar um mestre digno. Nico fica animado, pulando para cima e para baixo, pedindo para ser escolhido como seu mentor. Ele então revela que, se vencer o torneio, pediria um console de videogame, deixando todos em descrença e sua idiotice. O amigo do cara flutuante fica bravo e o joga de lado, chamando-o de mesquinho e infantil. Enquanto isso, Hajime continua sua luta contra o cara macaco que não para de resmungar. O cara macaco acusa Hajime de esconder algo sobre os detentos da Cela 13 e afirma que Hajime mentiu para a diretora quando disse que não tinha problemas com a Cela 13. Hajime fica irritado, o levanta pela gola e o joga de lado, fazendo com que as outras equipes usem essa distração para avançar umas contra as outras. Hajime continua batendo no cara macaco impiedosamente, enquanto a diretora fantasia sobre cenários românticos com ele. A batalha continua, e Nico ainda está tentando convencer o cara flutuante a aceitá-lo como discípulo. Enquanto isso, Hajime joga seu peão no oponente e vence a partida, enquanto Nico vence mimetizando os movimentos de Yupa. Assim, a Cela 13 vence esta rodada e avança para a final, enquanto Nico desmaia de exaustão nos braços de Hajime. Enquanto todos se preparam para a rodada final, a diretora está trancada em seu escritório, lendo secretamente um livro e corando. Um de seus guardas invade, pedindo para ela se preparar para supervisionar o concurso, e arranca o livro de suas mãos. Ele fica surpreso ao ver que está cheio de receitas de sobremesas e salgados. Ela rapidamente o pega de volta, abraçando-o ao peito, alegando que estava apenas lendo porque não tinha mais nada para fazer, mas, na verdade, ela estava aprendendo a realizar suas fantasias não correspondidas envolvendo Hajime. Logo depois, ela assume sua expressão fria e autoritária e parte para o torneio com um guarda. No caminho, eles discutem as rodadas anteriores e como Hajime garantiu a vitória, sugerindo que o mesmo pode acontecer novamente este ano. Mas a diretora o interrompe, afirmando que o torneio serve para exibir a força dos guardas e lembrar os detentos de seu lugar, mantendo-os sob controle. O guarda a provoca sobre Hajime, e ela, furiosa, o arremessa para o céu, indo atrás dele. Enquanto isso, o cara macaco e outro competidor derrotado estão no hospital, lamentando a perda. O outro detento menciona Kai, que faz todo tipo de remédios e curas. O cara macaco lembra da luta com Hajime e se pergunta como ele aguentou e o venceu tão fácil. De repente, o cara macaco lembra que Kai lhe ofereceu um anestésico para usar contra Hajime e Nico, mas não funcionou, pois, segundo Kai, Nico foi tão obcecado por drogas no passado que se tornou imune. De volta ao torneio, o comentarista anuncia o próximo evento e se pergunta por que um competidor sangra sem saber do encontro com a diretora. Ela parabeniza os finalistas e anuncia o evento final, uma competição de abertura de barril de saquê. O objetivo é abrir um barril gigante de saquê, um evento em duplas, um guarda e um detento por equipe. Shuga foi empurrado para participar pelos colegas, enquanto Hajime designa Yamato para competir. Contudo, o guarda adversário desaprova e desafia Hajime a participar. Hajime recusa, alegando o cansaço da noite anterior. Ao ouvir isso, a diretora cora e se perde em fantasias com Hajime, admirando seu físico. Quando Hajime ainda se recusa, o outro guarda pede à diretora para fazê-lo participar. Ela lhe lança seu olhar mortal, mas, por dentro, está vibrando de emoção para ver Hajime em ação. Incapaz de suportar o olhar dela, Hajime, a contragosto, aceita. O guarda de cabelos brancos, furioso por Hajime ter sido tão facilmente convencido, desconfia, pensando se ele tenta conquistá-la. Ele fica furioso, sem saber dos verdadeiros sentimentos da diretora. Enquanto isso, Jugo se choca ao ver que seu oponente é seu ex-colega de cela, obcecado em conseguir suas algemas, custe o que custar. A competição começa e todos correm para suas posições. Jugo é parado pelo oponente de cabelos laranja, que o soca. Jugo se levanta irritado e o enfrenta de novo. Todos se perguntam por que ele cobriu os olhos. Enquanto isso, Hajime tenta sair, mas o oponente o puxa de volta. Cansado, Hajime diz que ele pode ter o título, pois não está interessado. O oponente acredita que a diretora só o amará se ele vencer Hajime no torneio. O oponente arrasta Hajime ao chão com uma corda, mas ele cai de pé e avança em velocidade máxima. Ele saca a arma apontando-a para o cara, declarando que não tem interesse em vencer. Enquanto isso, Jugo luta para afastar o oponente e o persegue por respostas. Hajime saca outra arma, atordoando o adversário, chocado ao vê-lo armado. O que ele não nota é uma caixa sirva-se, cheia de itens úteis para a competição. O
O comentarista revela a caixa e anuncia que qualquer um das equipes pode usar seu conteúdo para lutar. O cara de cabelos brancos fica furioso com a novidade, e Hajime aproveita, atirando balas de borracha nele. Enquanto o cara se aproxima, a diretora cora e torce como uma adolescente apaixonada, suspirando por Hajime. A batalha segue com armas variadas, mas Hajime mantém o controle. Todos esperam sua vitória fácil, mas se preocupam mais com Jugo, que luta contra seu oponente. O inimigo de Jugo o provoca, chamando-o de inútil comparado a quando arrancou seus olhos, e levanta a máscara para mostrar as cicatrizes. Enquanto isso, Hajime espanca seu oponente, mas o cara teimosamente se levanta, desesperado para impressionar a diretora. Ele a olha, esperando que o veja como um homem se vencer Hajime. O cara porco libera uma técnica invisível, cortando Hajime. A plateia curiosa, e o cara macaco das arquibancadas, percebe que o oponente move o chicote em velocidade incrível, quase invisível e difícil de desviar. Enquanto isso, Jugo é espancado, seu crânio quase esmagado. O oponente o empurra contra a parede, ameaçando pegar suas algemas. Hajime analisa a situação de longe, pensando em como intervir. O cara de cabelos brancos continua com seu chicote invisível, mas Hajime, farto, lê sua linguagem corporal e contra-ataca, desferindo golpes precisos que o derrubam. A multidão vibra por Hajime e a diretora está especialmente animada. Enquanto isso, Jugo continua a lutar contra o cara de cabelos laranja, que exige que ele remova suas algemas. Jugo responde que é quase impossível e que já tentou inúmeras vezes. O cara de cabelos laranja ri e diz que só o homem com as cicatrizes pode removê-las. Ao mencionar isso, Jugo se enrijece. O homem com as cicatrizes no pescoço foi quem colocou as algemas em Jugo e desde então ele não conseguiu removê-las. Furioso, Jugo entra em uma fúria cega, socando descontroladamente. O cara de cabelos laranja libera seu ataque pirotécnico e todos esperam. Jugo, espancado no chão, reúne sua força de vontade e se levanta, libertando-se das rochas, liberando uma aura selvagem e poderosa. O cara de cabelos laranja pergunta por que Jugo está tão determinado a caçar o homem com as cicatrizes. Jugo o chama de triste por adulterar seu corpo e algemá-lo, jurando nunca perdoá-lo e destruí-lo assim que tiver a chance. Enquanto o torneio se desenrola, Tsukomo está sozinho em sua cela quando Yamato chega para escoltá-lo à sala de visitas antes de voltar ao torneio. Tsukomo se surpreende com a visita, ainda mais alguém tão animado em vê-lo. Ao encontrar o visitante, Tsukomo tenta sair, mas o homem o impede, perguntando como ele está. Tsukomo se senta, perguntando como o achou. O homem ri, revelando que não teve problemas, pois é seu gerente. Ele descobriu que Tsukomo foi preso e transferido secretamente, mas para encobrir, inventou uma história de desaparecimento e enganou a todos. Tsukomo diz que ele deveria ser demitido, mas o gerente recusa, insistindo que Tsukomo não deveria estar na prisão. O gerente se anima, exclamando que como todos pensam que Tsukomo está desaparecido, ao sair, ele atrairá muita atenção e receberá inúmeras ofertas de emprego. Tsukomo, porém, diz que não vai mentir ao mundo, que não quer mais ser estrela, e sugere que o gerente encontre outra pessoa. O gerente fica bravo, dizendo que foi difícil rastreá-lo e que precisa que ele volte a trabalhar logo. Enquanto isso, Jugo, que acabou de escapar do torneio, encontra um gatinho preto fofo e o pega, brincando que é o único guarda com quem ele não podia mexer. Ele ouve a voz de Tsukomo e se esgueira para escutar. Tsukomo está furioso, acusando o gerente e todos de serem sequestradores e de enganá-lo, dizendo que eles deveriam estar na prisão, não ele. Ele acusa o gerente de ajudar uma diretora que roubou sua vida. Essa diretora era a mãe de Tsukomo, a quem ele despreza. Tsukomo relembra seu passado. A mãe queria dirigir um filme de ninja, mas o gerente estava cético, pois já havia muitos. No entanto, ela insistiu que faria diferente, usando um ninja de verdade como protagonista, não apenas um ator. Ela levou Tsukomo para o fundo da floresta procurando por ninjas reais e acabou encontrando sinais da presença deles. Descobriu-se que o jovem Tsukomo praticava em segredo, treinando para ser um guerreiro shinobi e se proteger. Quando a mãe e o gerente se aproximaram, exigiram saber onde estavam os outros guerreiros, mas Tsukomo se recusou a revelar algo. O pequeno Tsukomo começou a chorar, explicando que ainda não era um shinobi e fora abandonado. Ele treinava nas montanhas para ficar mais forte e um dia se juntar aos outros guerreiros. A mãe tentou consolá-lo, mas ele afastou as mãos dela e pulou para trás. Em vez de chateada, ela perguntou há quanto tempo ele deixou a aldeia. Ele disse que seus pais haviam partido há tanto tempo que mal se lembrava deles, acreditando que o deixaram por ser inútil. Ele jurou ficar mais forte para encontrá-los um dia. Naquele momento, a mãe o abraçou, chorando, revelando ser sua mãe.
Tsukomo acreditou, ainda mais quando ela prometeu nunca mais abandoná-lo e lhe deu um cachecol. Mas era tudo mentira. Ela só queria usá-lo para realizar seu desejo egoísta de dirigir um filme de ninja. Querendo agradá-la, Tsukomo treinou duro para ser ator, não shinobi. A mãe continuou a farsa, preparando-o para atuar. E agora que Tsukomo sabe a verdade, ele a odeia apaixonadamente. O gerente pergunta qual o problema se ela mentiu ou não. Tsukomo desfrutou de fama e sucesso. Ele deveria ser grato por ela tê-lo criado, argumenta o gerente. Mas Tsukomo recusa, dizendo que deveria ter se tornado um shinobi. O gerente retruca que Tsukomo nunca foi bom como shinobi, mas tinha talento natural para atuar, que a diretora logo viu e o fez uma estrela. O gerente continua, dizendo para Tsukomo ser grato pela vida que teve, dinheiro, fama, luxo, mas Tsukomo rejeita tudo, dizendo que está perfeitamente bem na prisão. Irritado, ele sai e encontra Jugo sentado com um gatinho. Jugo se desculpa por escutar e o provoca sobre seu rosto, agora sem a máscara ninja. Jugo então questiona Tsukomo sobre sua verdadeira natureza. Tsukomo admite que, embora gostasse de atuar, fingir ser outra pessoa o tornou popular e querido, mas não por quem ele realmente era. Ele continua acariciando o gatinho, explicando que o verdadeiro ele era apenas uma ferramenta para as fantasias da plateia, e ele não conseguia corresponder a essa imagem. Assim que percebeu isso, ele fugiu e tem lutado desde então. Suas habilidades ninjas se mostraram inúteis, o que os outros detentos logo descobriram, mas ele não era um mau ator, então conseguiu manter a farsa por um tempo. Então Tsukomo revela a Jugo o verdadeiro motivo de sua prisão. Após fugir, ele voltou à aldeia para retomar seu treinamento shinobi e encontrar os outros, mas invadiu propriedade privada e foi preso por isso. Ele pensou que interpretar um fugitivo seria divertido, mas o levou à prisão Nanbaka. Jugo acha a história hilária e estúpida. Jugo pergunta a Tsukomo se ele planeja sair logo, mas Tsukomo diz que não, que está confortável aqui, onde pode ser ele mesmo. Jugo lhe oferece um conselho, dizendo que ele não precisa fazer um show para ninguém na prisão, e que pode ser seu verdadeiro eu aqui. No torneio, Jugo entra em fúria ao ouvir sobre o homem com cicatrizes que o algemou. Sua fúria desencadeia uma transformação. Suas algemas se fundem ao corpo enquanto ele ataca o cara de cabelos laranja, destruindo metade da arena. No entanto, o cara de cabelos laranja não é encontrado em lugar nenhum. A diretora ordena controle de danos enquanto o caos irrompe, com todos correndo em pânico. As pessoas ficam atordoadas com a transformação repentina de Jugo e a destruição massiva que ele causou. Jugo, ainda mais irritado, lança outro ataque ao homem de cabelos laranja, que de alguma forma consegue se manter e lutar bem. A diretora se pergunta se a transformação de Jugo está ligada às algemas, especulando que elas podem estar tornando-o inumano. Sem saber como lidar, ela ordena aos guardas que capturem ambos os detentos. Hajime e os outros pulam para seguir as ordens, mas o cara de cabelos laranja arremessa uma bola de fogo neles e continua lutando contra Jugo. Jugo exige que ele revele informações sobre o homem com a cicatriz, ameaçando arrancar seus olhos como antes. Mas o cara de cabelos laranja dispensa Jugo, dizendo que não é mais descuidado e eles continuam lutando. Ele prende Jugo em um círculo de fogo, ameaçando queimá-lo vivo para finalmente livrá-lo de suas algemas. O supervisor ordena que todos evacuem a arena, pois a luta fica mais perigosa. No entanto, Uno e os outros detentos da cela 13 se recusam a sair, escondendo-se por perto, preocupados com Jugo. Yamato lhes diz que Jugo está em sérios apuros por atacar guardas e colegas. Eles observam preocupados, pensando em como ajudar. Enquanto a batalha continua, outro guarda intervém, exigindo a rendição dos dois detentos. Mas o cara de cabelos laranja o chama de idiota e manda-o calar a boca. Ele arremessa uma enorme bola de fogo no guarda, mas os outros guardas unem forças para desviar o ataque. Os guardas lutam entre si, mas conseguem avançar para capturar os detentos. Eles se unem, cercando o cara de cabelos laranja. Enquanto ele lança outro ataque de fogo, os guardas desviam novamente, notando que ele precisa de tempo para recarregar entre os jatos. Quando ele ataca de novo, o cara macaco o prende, e os guardas combinam suas armas para finalmente imobilizá-lo. Agora Jugo é o único de pé. Hajime vai atrás dele disparando, mas as balas não o ferem. Os dois parecem igualmente combinados enquanto lutam. Incapaz de ver o amigo em perigo, Uno pula de seu esconderijo e corre para a batalha. Os outros se juntam a ele tentando subjugar Jugo. Rock o agarra enquanto os outros tentam acalmá-lo. Jugo, porém, se liberta e os joga para o lado, ainda exigindo saber onde está o guarda cicatrizado. Seus amigos confusos se perguntam de quem Jugo fala, mas continuam a tentar contê-lo. Mais uma vez, Jugo os joga para longe, e Uno implora para ele voltar a si e lembrar quem ele é enquanto se aproxima. Nesse momento, Hajime intervém, salvando Uno e dizendo para ele se afastar. Ele soca Jugo no estômago, fazendo-o desabar, sangrando. Hajime não para, desferindo soco após soco enquanto Uno fica ali, indefeso.
A diretora de repente grita para Hajime parar, e ele imediatamente solta Jugo. Ela ordena aos guardas que chamem os médicos e anuncia que o torneio de Ano Novo chegou oficialmente ao fim. Alguns dias depois, Hajime é repreendido por exagerar e espancar Jugo com muita dureza, quando a ordem era apenas capturá-lo. Hajime ignora, dizendo que todos exageram, mas o acusam de colocar Jugo em estado crítico e arruinar o torneio. Após mais repreensões, Hajime dá de ombros e volta para o bloco 13. Na conclusão do torneio, quando a diretora anunciou o fim, Yamato e Hajime simplesmente quebraram a estaca, declarando-se vencedores, chocando a todos. Quando Hajime retorna à cela 13, Uno joga coisas nele com raiva, exigindo saber o que ele pensava ao espancar Jugo tão mal. Todos estão furiosos com Hajime, especialmente Uno. Eles têm uma tensa disputa de olhares, e Uno acusa Hajime de estar disposto a matar por seu trabalho. Hajime admite que é verdade, mas também reconhece que foi longe demais desta vez. Ao ouvir isso, Uno se acalma um pouco e diz a Hajime que, embora Jugo seja terrível na maioria das coisas como caligrafia, matemática e esportes, ele é excepcionalmente bom em escapar de prisões. Essa é a única coisa em que ele se destaca. Eles compartilham boas lembranças de Jugo e insistem que ele não é um monstro, que realmente se importa com eles. Perguntam a Hajime onde Jugo está, mas ele sai sem responder. Lá fora, Hajime se senta para um pouco de paz, quando um dos guardas comentaristas se aproxima e lhe entrega uma mensagem particular da diretora. O guarda lê em voz alta. Hajime do bloco 13 está suspenso por 3 dias. O guarda ri dele enquanto Hajime abaixa a cabeça envergonhado. Enquanto isso, a diretora chora em seu escritório, não querendo suspender Hajime, mas fazendo-o por dever. Após 3 dias, Hajime volta ao trabalho e pergunta ao assistente se houve problemas com os detentos da cela 13. O assistente lhe diz que, surpreendentemente, os detentos se comportaram muito bem em sua ausência, nem tentaram escapar uma vez. A barra estava bem baixa para eles. Enquanto Hajime caminha, o guarda de cabelos brancos se aproxima e o informa que Jugo acordou. Hajime responde que estava a caminho para vê-lo. Eles trocam olhares, acusando um ao outro de deixar seus detentos à solta e causar estragos. Hajime aponta que o cara de cabelos laranja causou muito mais destruição com ataques de fogo do que Jugo. Os outros guardas informam a Hajime que o detento de cabelos laranja está agora acorrentado em outro prédio, recusando-se a falar a menos que possa falar com Jugo. Hajime zomba, afirmando que o cara de cabelos laranja claramente tem mais em mente do que uma conversa amigável. Mas os guardas explicam que permitir que esses dois conversem poderia ajudá-los a descobrir as origens de seus poderes. Um guarda joga seu celular para Hajime, sugerindo que, no mínimo, eles deixem os dois detentos falarem por telefone. Hajime zomba do guarda por receber ordens de prisioneiros, mas o guarda insiste que eles não têm escolha se quiserem coletar mais informações. Ambos os detentos são muito violentos para ignorar. Mais tarde, o guarda de cabelos brancos visita seu detento trancado, perguntando se ele está confortável na cela. O detento responde que se estivesse mais escuro, ele reclamaria. O guarda intrigado pergunta como ele saberia, já que não pode ver. O detento simplesmente diz que é um palpite, então pede para falar com Jugo. Enquanto isso, Jugo está sendo mantido em situação semelhante e Hajime vai vê-lo. Hajime coloca o telefone no chão na frente de Jugo e corta a filmagem da CCTV, perguntando se Jugo quer ser libertado de suas correntes. Isso chama a atenção de Jugo, que estava em silêncio até então. Jugo responde que não há necessidade. Hajime então liga o telefone, informando a Jugo que o detento de cabelos laranja está na outra linha. O cara de cabelos laranja começa a falar sobre o homem com cicatrizes, revelando que ele também o procura. Ele queria avaliar o quanto Jugo sabia sobre o homem cicatrizado antes de seu próximo passo. Perguntou a Jugo se ele tinha ideia de onde o homem estava ou o que ele estava fazendo. Jugo range os dentes e admite que não sabe, revelando que esperava obter essa informação do cara de cabelos laranja. Jugo explica que o homem com cicatrizes foi quem o algemou, mas além disso, ele não sabe nada sobre ele. O cara de cabelos laranja questiona se o único objetivo de Jugo é remover suas algemas. Jugo confirma, mas o outro detento não acredita e começa a rir alto. Jugo, frustrado, pergunta por que o cara de cabelos laranja é tão obcecado por suas algemas. O detento de cabelos laranja explica que as algemas em si não têm muito significado para ele, são apenas um meio para um fim. Elas o ajudariam a se aproximar do homem cicatrizado para que ele pudesse finalmente matá-lo. Chocado, Jugo pergunta por que ele iria a tais extremos. O detento de cabelos laranja continua explicando que, como Jugo, ele foi feito para sofrer pelo homem cicatrizado, mas por muito mais tempo. Esse homem transformou ambos em monstros, mas o detento de cabelos laranja suportou isso por muito mais tempo. Ele descreve como sofreu muito, lutando para entender seu poder. Um dia, o homem com a cicatriz apareceu, apresentando-se como cientista. O cientista prometeu acabar com o sofrimento do detento de cabelos laranja, mas isso estava longe do que aconteceu. Em vez disso, o cientista explorou seu físico e poderes únicos para seus próprios experimentos. Jugo, confuso, pergunta como isso é possível, visto que seus poderes de fogo parecem estar completamente além da ciência.
O detento de cabelo laranja retruca, dizendo a Jugo para se lembrar que suas próprias algemas também estão além da ciência. Ele continua explicando que, embora um dia tenha sido considerado uma aberração por suas estranhas habilidades, o cientista o transformou num verdadeiro monstro. O homem o modificou para controlar sua habilidade de fogo, em vez de curá-lo e transformá-lo num ser humano normal. Num acesso de raiva e frustração, o detento de cabelo laranja tentou matar o cientista com suas chamas, mas o homem cortou o fogo com facilidade e o feriu gravemente em retribuição. Jugo então pergunta se o homem com cicatrizes, o cientista louco, também tinha algemas como as suas. O detento de cabelo laranja confirma, dizendo que as algemas do cientista se transformavam em lâminas, exatamente como as de Jugo. Furioso, Jugo finalmente entende por que o cara de cabelo laranja quer suas algemas, para que ele possa igualar o poder do cientista e matá-lo. O detento de cabelo laranja confirma isso, pedindo a Jugo as algemas mais uma vez. Mas Jugo recusa, dizendo que é uma má ideia. O detento, no entanto, não se importa, contanto que lhe dê uma chance de se vingar. Ele então revela que não pode mais usar seu fogo porque os médicos daqui implantaram algo dentro dele, como um chip de computador, que suprime seu poder. É por isso que ele não pode usar seu fogo para escapar da prisão Namba, e por enquanto está preso lá. Depois que a ligação termina, Jugo chama o cara de cabelo laranja de idiota, mas Hajime o interrompe, dizendo que Jugo é ainda pior. Ele diz a Jugo que ele está vazio por dentro, que não tem um propósito real na vida, que seu hobby de escapar de prisões é sem sentido. Hajime continua, apontando que se Jugo tivesse algum desejo ou motivo real, ele teria descoberto por que o cara de cabelo laranja lhe contou sua história, mesmo que pareça inútil agora. Quando Jugo chegou a Namba pela primeira vez, ele teve um propósito pela primeira vez: escapar. Mas ele nunca se comprometeu totalmente com isso, ou conseguiu permanecer livre porque tinha medo do que aconteceria se realmente escapasse. É por isso que ele continuou prolongando seus esforços para fugir. Jugo tenta argumentar, mas Hajime lhe diz que, no fundo, ele está aterrorizado. Ele sabe que está se aproximando de seu alvo, o cientista, e se realmente quisesse encontrá-lo, já teria descoberto algo até agora. Jugo concorda, amaldiçoando suas algemas, e começa a refletir sobre sua infância. Naquela época, ele nunca desfrutou ou quis nada na vida, ele apenas existia. Ele percebe que também não se importava com o torneio e só participou porque os outros o fizeram. Ele nunca teve interesses ou hobbies reais, mas quando suas algemas foram colocadas nele, pela primeira vez, ele teve um motivo: encontrar o cientista. No entanto, isso foi antes de ele entender o que as algemas realmente eram e o poder que elas detinham. Ele então pensa em seus amigos e no senso de propósito deles. Eles desfrutavam até das coisas mais simples e tinham significado em suas vidas. Jugo admite sentir ciúmes deles, mas apesar disso, ele se divertia estando com eles. É por isso que ele nunca se esforçou muito para escapar. Agora, porém, ele teme que seus amigos o rejeitem depois de verem o monstro que ele se tornou. Ele sente remorso por tê-los machucado e até contempla cortar seus próprios membros. Hajime o chama de idiota e diz que se esconder da situação não vai resolver nada. Ele pergunta a Jugo por que ele realmente veio para Namba em primeiro lugar. A princípio, Jugo diz que veio em busca do cientista, mas então percebe que estava mentindo para si mesmo. Em frustração, ele grita perguntando o que Hajime faria. Hajime lhe diz que, como eles venceram o torneio, Jugo pode pedir o que quiser como prêmio, mas ele tem que decidir rapidamente. De repente, Jugo se lembra do que seus amigos queriam, seus desejos e as coisas que eles desfrutavam. Ele finalmente entende que não era verdadeiramente feliz antes, estava apenas se alimentando da felicidade deles. Ele então diz a Hajime o que quer: uma chance. Hajime concorda, dizendo que Jugo será perdoado por suas ações durante o torneio e poderá retornar à Cela 13. Durante os 3 dias de suspensão de Hajime, a Cela 13 ficou chocada ao saber que ele não era mais seu supervisor. Em vez disso, o guarda de cabelo branco, Kenshiro, havia assumido. Até os outros guardas ficaram igualmente surpresos com a mudança, pois o diretor era inflexível em manter a paz no bloco 13, com todos os guardas contribuindo. Kenshiro era o mais chateado com a situação, mas não podia desobedecer às ordens do diretor. Relutantemente, ele começou seu novo papel e já estava realizando a 25ª verificação na Cela 13. Ele informou os detentos sobre o progresso de Jugo, explicando que Jugo estava sendo tratado em uma instalação especial e não podia receber visitas por enquanto. Os detentos ficaram surpresos ao encontrar os garotos Pree da enfermaria, os mesmos que haviam derrotado no torneio. No entanto, ficaram intrigados ao ver os garotos Pree agindo como se estivessem gravemente feridos, apesar de seus ferimentos serem leves. Curiosos, os detentos questionaram o médico sobre a condição dos garotos Pree. O médico os informou para esperarem a vez e mencionou que Nico poderia experimentar efeitos persistentes do torneio. Ele explicou que a habilidade de Nico de imitar outros poderia ter causado algum tipo de infecção. Naquele momento, uma enfermeira robô chamada Kavya entrou e tanto Uno quanto Rock imediatamente se apaixonaram por ela. Eles começaram a importuná-la para encontros, enquanto Nico, sendo seu eu pervertido de sempre, perguntou se poderia dormir em seu colo. O trio não mostrou respeito pela pobre enfermeira robô, incomodando-a constantemente. No segundo dia da suspensão de Hajime, as coisas pioraram ainda mais. Um guarda assustador de cabelo vermelho foi designado como supervisor. O clima escureceu com a menção do nome de Jugo, e os detentos conversaram sobre como sua ausência os havia afetado. Numa tentativa de levantar o ânimo, eles decidiram criar um Jugo falso, desenhando sua cabeça num jornal.
Farto de suas travessuras, o novo supervisor decidiu dar-lhes uma lição sobre o funcionamento de Nanbaka. Ele projetou um mapa do Japão e mostrou-lhes fotos das instalações da prisão. Havia até um cinema, mas era estritamente para os guardas, esmagando as esperanças de Nico. O supervisor explicou que os detentos eram agrupados por seus crimes, características e habilidades e designados aos guardas que os gerenciavam melhor. Enquanto isso, Uno decidiu tirar uma soneca com um jugo falso, o que enfureceu o novo supervisor, que o chutou na bunda. O supervisor então distribuiu pontos. Rock e Nico receberam 9 e 10, mas Uno recebeu apenas 2. Furioso, Uno entrou numa discussão mesquinha com o supervisor. Nesse momento, o assistente chegou para verificá-los, curioso sobre o barulho, mas os detentos foram rudes com ele também. Durante seu tempo, apesar de estar suspenso, Hajime ainda estava trabalhando em papelada, para a preocupação de sua irmã. Ela se preocupava com ele se sobrecarregando mesmo suspenso. No terceiro e último dia da suspensão de Hajime, um novo supervisor, um guarda parecido com um macaco, foi colocado no comando. Ele questionou o assistente sobre o comportamento dos detentos e ficou satisfeito com a resposta. No entanto, quando verificou a cela 13, encontrou os detentos dormindo. Furioso, ele gritou com eles por serem preguiçosos. Aterrorizados de serem arrastados para uma das intensas sessões de treinamento de Yamato, os detentos rapidamente pularam da cama e se fizeram de desentendidos. Mas Yamato rapidamente os encontrou e tentou persuadi-los a se juntar à sua sessão de treinamento. Os detentos temiam isso, com medo por suas vidas. Tsukumo, no entanto, juntou-se ansiosamente e falou sobre a importância do treinamento para um ninja. Para a alegria de Yamato, os detentos, desesperados para evitar o treinamento, começaram a dar desculpas, até fingindo que Jugo havia contraído alguma doença longa e impronunciável. Eles se reuniram em torno do jugo falso, dando suas falsas condolências como se ele já tivesse morrido. O supervisor parecido com um macaco ficou desconfiado de seu comportamento. Quando Rock tentou dar outra desculpa, o supervisor ordenou que Yamato o arrastasse. O supervisor refletiu sobre o desempenho de Jugo durante o torneio e decidiu que era hora de todos irem embora. Mas Uno se escondeu atrás de Nico em desafio. O supervisor hesitou, não querendo irritar Nico, e desencadear outro surto como o do torneio, o que o forçaria a escrever um pedido de desculpas aos oficiais. Rock, sentindo a tensão, revelou que Nico havia tomado seu remédio naquele dia, garantindo ao supervisor que ele se comportaria normalmente. No entanto, Rock ainda queria que Uno e Nico se juntassem a ele em seu destino, enquanto Yamato o arrastava. Yamato então empurrou os detentos restantes para uma intensa sessão de treinamento, até que estivessem quase exaustos. Assim, os 3 dias de suspensão de Hajime se passaram, e voltamos ao presente. Jugo foi finalmente libertado de seu confinamento e apreciou o céu azul claro depois de tanto tempo. Hajime o arrastou de volta para o bloco 13, e no caminho Jugo perguntou por que o detento de cabelo laranja havia lhe contado todas aquelas coisas. Hajime admitiu que não sabia, mas tinha um palpite muito bom. O cara de cabelo laranja queria que Jugo fosse atrás do cientista. Como seus poderes de fogo haviam sido tirados, ele não podia mais se vingar e queria que Jugo fosse quem fizesse isso. Hajime então acrescentou que o cientista provavelmente colocou as algemas em Jugo para aperfeiçoá-las para seu próprio uso, tratando Jugo como uma mera cobaia. Quando Jugo finalmente retornou à sua cela, todos ficaram emocionados ao vê-lo, exceto Uno, que estava chateado por Jugo tê-los deixado. No entanto, ele se acalmou novamente logo depois. Os detentos rapidamente atualizaram Jugo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 3 dias, e Jugo sentiu uma onda de remorso. Ele se desculpou por perder o controle e por manter tanta coisa escondida durante o torneio. Ele expressou quão profundamente arrependido estava por toda a dor que lhes havia causado. Em algum momento durante a noite, Rock acorda de um pesadelo perturbador sobre seu passado, mas apesar dos efeitos persistentes, ele garante a Jugo que está perfeitamente bem. Ele explica que está particularmente animado porque hoje é o dia em que finalmente receberá seu prêmio, o cobiçado forno de pedra, como recompensa por vencer o recente torneio. Enquanto isso, em outra parte da prisão, o cara flutuante e Liang estão ocupados em sua cela, treinando e discutindo os últimos desenvolvimentos. A conversa deles é interrompida quando seu supervisor, Inori, aparece e os escolta para fora de seu prédio, o bloco 5, e os leva para o bloco 13. Inori explica que Rock havia solicitado vê-los. Quando chegam ao novo prédio, Rock os recebe e oferece as primeiras fatias de pizza recém-assada de seu forno de pedra recém-adquirido. Ele compartilha a pizza com todos, ansiosamente, enquanto os outros se servem. Liang hesita inicialmente, mas com algum encorajamento gentil dos detentos da cela 13 e também de Inori, ele finalmente cede e pega uma fatia. Para sua surpresa, Liang acha a pizza incrivelmente deliciosa e a aprecia muito mais do que esperava. Rock aproveita a oportunidade para explicar os benefícios de usar um forno de pedra para cozinhar, e os outros, incluindo Yamato e Jugo, expressam sua apreciação pela comida fantástica. A pizza feita no forno de pedra parece trazer uma sensação de calor e satisfação a todos que a experimentam. Não parando por aí, Rock também oferece a Liang um pouco de comida chinesa tradicional, desencadeando uma onda repentina de nostalgia em Liang. Os sabores o lembram de casa, e ele começa a perceber como nunca havia realmente tirado um tempo para apreciar suas refeições ou qualquer outra coisa, antes deste momento. Comovido pela gentileza demonstrada a ele, Liang finalmente admite o quanto tudo aquilo significa para ele, e até aproveita a oportunidade para se desculpar com Rock por ter sido tão distante e frio no passado.
Rock aceita o pedido de desculpas graciosamente e enfatiza a importância de apreciar a comida que temos, uma lição que ressoa com todos os presentes. Liang agradece a Rock mais uma vez antes de retornar ao seu prédio, agora sentindo-se mais conectado aos seus colegas detentos. Depois que Liang sai, Jugo reflete sobre como Rock parece ter mudado recentemente. Ele observa que a mudança de Rock é sutil, mas definitivamente para melhor. Essa reflexão faz Rock pensar em seu próprio passado violento, especificamente o abuso que sofreu nas mãos de guardas cruéis em uma prisão anterior. Ele se lembra de como Jugo o havia tirado daquele lugar terrível e o havia presenteado com uma refeição depois. Foi uma refeição que Rock comeu à vontade, algo que ele não experimentava há muito tempo e que lhe trouxe imensa felicidade. Jugo, por outro lado, não se lembra de ter feito nada particularmente significativo por Rock, mas Rock simplesmente ignora com um sorriso, garantindo a Jugo que ele fez mais por ele do que ele percebe. Rock então acrescenta que um dia eles também encontrarão a comida favorita de Jugo, insinuando um futuro brilhante pela frente. Enquanto isso, em outro lugar da prisão, Nico está passando por um exame médico, como faz toda semana. Ele está deitado, sentindo-se solitário, triste e isolado, e sua expressão miserável é suficiente para preocupar até a enfermeira robô que o atende. Sentindo a melancolia de Nico, Uno se oferece para trazer-lhe algumas sobras, e ele, junto com Jugo e Rock, segue para a enfermaria para visitar Nico. Ao chegarem, são acompanhados pelo cientista da prisão Okina e pelo médico, que os alertaram para não excitar Nico demais. O humor de Nico continua a piorar, o que Uno e Rock, brincando, atribuem à sua esposa, Kazari. Suas suspeitas se mostram corretas quando Kazari dramaticamente irrompe pela parede do hospital, entrando na sala e imediatamente começando uma discussão mesquinha com Nico na frente da enfermeira robô. Apesar de suas brigas, a enfermeira robô consegue fazer o casal se sentir culpado e se acalmar. Kazari então informa a Nico que seu console de jogos está pronto, despertando seu interesse. No entanto, em vez de um simples console de jogos, Kazari revela que uma sala de arcade inteira foi montada para ele, para a grande alegria e excitação de Nico. Ele a agradece profusamente, mas ela dispensa como se não fosse grande coisa. Kazari então pergunta ao assistente por que todos os outros detentos estão presentes, observando que a sala de arcade deveria ser o prêmio de Nico. O assistente explica que os outros estavam muito animados e queriam ver o prêmio por si mesmos, incapazes de resistir a se juntar. Nico, transbordando de excitação, começa a jogar os vários jogos de arcade na sala. Em algum momento, ele pede a Hajime e ao assistente para convocar o cara flutuante, ansioso para compartilhar a experiência com ele também. Mais tarde, o cara flutuante chega, claramente irritado pela convocação, mas seu humor logo se ilumina. Enquanto isso, Hajime e o cara macaco entram numa competição mesquinha, cada um se gabando de seus próprios detentos e entrando numa disputa para ver cujos detentos são melhores. Durante todo o tempo, os detentos da Cela 13 e da Cela 8 continuam a desfrutar jogando os vários jogos no arcade. Em outro lugar no arcade, o guarda-comentarista tenta convencer Jugo a participar da diversão. Nico eventualmente puxa Jugo para um jogo de guindaste onde Uno demonstra como jogar, ganhando com sucesso uma boneca de Jugo e dando-a a ele. Jugo, um tanto perplexo, aceita o presente. O cara flutuante também é persuadido a jogar, e embora ele perca no início e fique frustrado, seu humor muda quando ele finalmente ganha uma boneca de si mesmo, deixando-o bastante satisfeito. Perto do final do dia, Kazari dá a Nico o console de jogos real que havia sido prometido, mas Nico surpreendentemente o recusa. Ele explica que prefere muito mais ter a grande sala de arcade para poder desfrutar jogando com seus amigos. Enquanto conversam, Nico compartilha como a introdução de Jugo à cultura japonesa, especificamente mangá e videogames, mudou completamente sua perspectiva de vida. Essa revelação deixa Jugo surpreso, pois ele realmente não se lembra de ter feito nada de especial, mas Nico garante que fez uma enorme diferença. Jugo, por sua vez, expressa interesse em aprender mais sobre videogames, pedindo a Nico para ensiná-lo a jogar. Enquanto isso, fora do arcade, Uno avista o cara de cabelo laranja indo para algum lugar com Kenshiro. Ele rapidamente o para, mas Jugo intervém, insistindo que o cara de cabelo laranja não é mais uma ameaça, já que perdeu seus poderes de fogo. Apesar da garantia de Jugo, Uno permanece cauteloso e insiste que o cara de cabelo laranja ainda deve se desculpar por suas ações passadas. Quando o cara de cabelo laranja se desculpa, Uno imediatamente o perdoa e o convida a se juntar a todos na sala de arcade. Kenshiro concorda em deixar o cara de cabelo laranja visitar o arcade, com a condição de que ele revele mais detalhes sobre seu passado, deixando a porta aberta para mais revelações no futuro. O cara de cabelo laranja concorda em contar a Kenshiro sobre seu passado em troca de permissão para passar um tempo com os outros na sala de arcade. Ele começa sua história explicando que desde o nascimento, ele era diferente das outras pessoas. Ele tinha uma temperatura corporal incomumente alta, muito acima da média. A princípio, seus pais lhe disseram que isso era algo especial, que seu calor vinha do sol e era um presente. Eles o asseguraram de que ele era único e que essa habilidade o tornava especial. No entanto, à medida que ele crescia, o calor dentro dele se tornou avassalador. Não era algo que ele pudesse controlar e, eventualmente, parecia que seu próprio corpo estava queimando de dentro para fora. Embora ele tenha passado por inúmeros exames médicos, todos com resultados normais, sua condição só piorou.
A falta de respostas dos médicos o deixou ansioso, e com o tempo, ele começou a sofrer de pesadelos crônicos. Sua vida se tornou cada vez mais difícil de gerenciar. Um dia, seu corpo foi consumido por chamas que o cobriram inteiramente, causando-lhe queimaduras graves. Os médicos rotularam sua condição como combustão humana espontânea, mas ninguém conseguia explicar por que estava acontecendo ou como pará-la. Ainda assim, seus pais nunca desistiram dele. A presença reconfortante deles era a única coisa que o mantinha firme durante aqueles tempos sombrios. À medida que ele crescia, conseguiu ir para a faculdade, mas as coisas não melhoraram lá. Ele logo foi ostracizado por um certo estudante que começou a espalhar rumores maliciosos sobre ele. Os rumores alegavam que ele era um incendiário, o que fez com que os outros estudantes o temessem. Ele era evitado, e muitos passaram a desprezá-lo por causa dessas mentiras. Sentindo-se desanimado e sozinho, ele largou a faculdade e voltou para a casa de seus pais, esperando encontrar algum consolo. Mas quando chegou, seu mundo desabou ainda mais. Ele encontrou sua casa em chamas. Para seu horror, o mesmo homem que havia espalhado os rumores sobre ele na faculdade estava lá, acusando-o de ter iniciado um incêndio que estava destruindo a casa de sua família. A polícia chegou logo depois e, apesar de sua inocência, eles acreditaram nas mentiras do homem e se moveram para prendê-lo. Em pânico, o cara de cabelo laranja resistiu à prisão e, mais uma vez, seu corpo explodiu em chamas. Enquanto ele entrava em combustão na frente dos curiosos, eles recuaram com medo, chamando-o de monstro. Naquele momento, ele perdeu toda a esperança e a vontade de revidar, permitindo-se ser levado sob custódia sem mais resistência. A princípio, estar na prisão parecia um alívio, como se fosse um santuário do mundo exterior. Ele não era mais uma ameaça para ninguém, ou assim ele pensava. Um dia, no entanto, ele foi abordado por um homem misterioso com uma cicatriz. Este homem prometeu consertar sua condição e livrá-lo de suas chamas incontroláveis. Desesperado por uma solução, o cara de cabelo laranja aceitou a oferta do homem. Mas em vez de consertá-lo, o homem com cicatrizes apenas piorou as coisas. Ele aprimorou a habilidade do cara de cabelo laranja de controlar o fogo, permitindo-lhe invocar e manipular chamas à vontade sem sofrer qualquer dano físico. Isso o enfureceu, pois ele só queria que as chamas desaparecessem, não ter mais controle sobre elas. Ele só queria uma vida normal, livre do fogo. Quando o Ruivo expressou sua raiva, suas queixas foram recebidas com zombaria de Elf, outra figura que estava envolvida nessa trama. Elf revelou que se passou por estudante na faculdade e foi ele quem incriminou o Ruivo. Tudo fazia parte de um plano para usá-lo em seus experimentos distorcidos. Enfurecido, o Ruivo atacou, investindo contra Elf e tentando matar o homem cicatrizado com suas chamas. No entanto, o homem cicatrizado era muito mais poderoso do que ele imaginava. Ele cortou as chamas sem esforço com suas lâminas, e na batalha que se seguiu, arrancou um dos olhos do Ruivo, deixando-o permanentemente marcado. Enquanto o Ruivo termina de contar sua história, ele duvida se Kenshi acreditará nele. Afinal, ele não tem provas para sustentar suas afirmações. Apesar de suas dúvidas, ele expressa alívio por não ter mais o poder de controlar o fogo, pois essa parte de sua vida ficou para trás. Para sua grande surpresa, Kenshi acredita em sua história. Kenshi explica que, antes de se tornar guarda prisional, ele havia trabalhado como policial, investigando casos de detentos usados em experimentos humanos. Ele se demitiu da força quando ninguém acreditou em suas alegações, e se tornou guarda para continuar sua busca por justiça por dentro. Kenshi promete ao Ruivo que o ajudará a expor as pessoas que o abusaram e garantirá que sejam levadas à justiça. Os dois apertam as mãos, formando um laço inesperado pelo desejo mútuo de que a verdade seja revelada. Enquanto isso, em outro lugar da prisão, o Uno e o rapaz bonito estão no meio de uma discussão acalorada. Uno havia convidado os detentos do Bloco 3 para visitar sua recém-planejada sala de jogos, mas o rapaz bonito não está feliz com isso. Apesar da discussão, o amigo de Uno o arrasta para a sala vazia. Chegando lá, Uno explica que quer que a construção da sala de jogos seja um esforço colaborativo entre os detentos, em vez de algo que ele faça sozinho. Hajime Yamato e o assistente chegam, trazendo consigo um conjunto de móveis que havia sido comprado com o dinheiro que Uno havia ganhado. Logo depois, o Homem Macaco entra na sala com os detentos da cela 8, carregando uma velha mesa de mahjong. Assim que estão se acomodando, o guarda-comentarista chega em grande estilo, derrubando várias pessoas com sua vasta coleção de jogos, que inclui alvos de dardos, mesas de bilhar e muito mais. Os detentos ficam empolgados, enquanto Hajime, como de costume, fica irritado com o caos. Os rapazes bonitos impressionam os outros exibindo suas habilidades em dardos e sinuca. Pouco depois, Kenshi chega, trazendo o Ruivo consigo para que ele possa participar da diversão. Mais tarde, Hajime ordena que todos voltem para suas celas, mas seu comando é recebido com protestos altos e resistência dos detentos que estão aproveitando seu tempo na sala de jogos. Naquela noite, Jugo e Uno sentam-se juntos, refletindo sobre os acontecimentos do dia. Jugo, com um sentimento de culpa, se pergunta se merece ter tanta diversão, considerando a vida que levou e seu tempo na prisão. Eunhyo, em sua maneira indelicada de sempre, aponta as razões pelas quais Jugo talvez não mereça, mas rapidamente acrescenta que, apesar de seu passado, Jugo ainda é uma boa pessoa. Ele o encoraja a socializar mais e aprender a aproveitar a vida, mesmo dentro dos limites da prisão.
Sentindo-se encorajado, Jugo sai de sua cela e vai para fora, onde ele olha para o céu noturno em um raro momento de alegria e liberdade. Mas seu momento de paz é logo quebrado pela aparição indesejada de Elf, encerrando os eventos do dia de forma sinistra. O elfo provoca Jugo, dizendo-lhe para fazê-lo rir. Confuso e perturbado pela aparição do elfo, Jugo não o reconhece. Enquanto Jugo se vira com raiva, o elfo se teletransporta para uma caixa d'água próxima, divertido. Ele insinua que eles brincaram juntos no passado, deixando Jugo lutando para se lembrar. O elfo se teletransporta novamente, parecendo esfaquear Jugo, mas é apenas uma ilusão. O elfo continua se teletransportando, perguntando se Jugo se lembra do homem que arriscou tudo para protegê-lo. Jugo, frustrado, exige que o elfo pare de ser enigmático e explique. Em vez disso, o elfo o provoca ainda mais, chamando Jugo de espécime 15 Lanoi, e insistindo para que ele use as armas que lhe foram dadas para coletar mais dados. Jugo amaldiçoa o elfo, recusando-se a ferir outros com as lâminas que lhe foram impostas. O elfo, agora furioso, imobiliza Jugo e enfia uma faca em sua mão, ordenando-lhe que pare de insultar seu mestre. Enquanto o elfo esbraveja sobre como deveria ter matado Jugo antes, Jugo tem um flashback de um homem sacrificando sua vida para ajudá-lo a escapar. Enfurecido, o elfo ameaça matar todos ao redor de Jugo, embora sua missão seja recuperar apenas o cérebro de Jugo. Ele traça uma linha zombeteira no rosto de Jugo, ameaçando levá-lo. Desesperado, Jugo libera seu braço de espada, mas controla seu poder, libertando-se e estilhaçando a arma do elfo. Mais uma vez, revela-se ser outra ilusão. Satisfeito com os dados coletados, o elfo se prepara para partir, instigando Jugo a usar mais suas lâminas. Quando Jugo pergunta sobre alguém chamado Mai, o elfo nega conhecê-la, mas avisa que voltará e ameaça usar os amigos de Jugo como cobaias. Ele salta, prometendo visitar novamente. Abalado, Jugo teme pela segurança de seus amigos. No dia seguinte, Rock percebe algo estranho, mas Jugo insiste que está bem. Naquela noite, determinado a protegê-los, Jugo escapa sorrateiramente para fugir de Namba para sempre. No entanto, Unio, Nico e Rock acordam, ansiosos para se juntar a ele. Ao alarme da prisão, Bless e Namba entram em confinamento. Jugo alcança a porta final, apenas para encontrar Radin esperando. Querendo proteger seus amigos, Jugo os tranca lá dentro e se prepara para enfrentar Radin sozinho. Jugo e Radin se envolvem em uma luta feroz, ambos liberando toda a sua força. Pouco antes de as coisas escalarem ainda mais, Sego chega e abre o portão, permitindo que Uno e Rock intervenham. Eles param a luta e lembram Jugo das promessas que fizeram. Percebendo que seu lugar é com seus amigos, Jugo jura protegê-los e nunca mais fugir. Enquanto isso, do outro lado do oceano, existe uma prisão inexpugnável ultra secreta, aclamada como a número 1 do mundo, sem fugas conhecidas até agora.